O carro elétrico não é tão bom para o ambiente assim. Foi isso que eu afirmei para vocês, eu perguntei, disse que traria a resposta. Então vamos lá. A notícia está aqui em cima. O Parlamento Europeu anunciou uma data limite, 2035, para o final de carros a combustão, da comercialização de novos carros a combustão. Isso está a um passo de ser assinado, deve se confirmar em março, próximo mês. Por quê? Porque eles estão buscando emissão zero de dióxido de carbono, CO2, por conta de uma agenda de neutralidade climática até 2050. Então, até 2032, a parte automobilística deve fazer a sua parte. O ponto positivo em cima disso é que, com a maior quantidade de comercialização de carros elétricos, o seu valor deve, obviamente, descer, cair um pouquinho e ficar mais fácil para que a gente possa comprar até mesmo o comércio de segunda mão, né? Que são os carros usados, ali os seminovos, das pessoas que vão trocando. Por outro lado, a Ford já anunciou que vai demitir 3.800 funcionários aqui na Europa. Bom, mas independente dessa questão de demissão, de contratação, vou entrar aqui mais na parte ambiental, que é o que eles alegam para tal legislação. Então, na minha opinião, ela é ruim. Primeiro, a acessibilidade, né, para carros vai ficar menor para a gente. Por mais que caia o preço, ainda assim é um preço mais elevado, bem mais elevado que o carro a combustão hoje. Então, para mim, isso deve elevar o valor dos veículos, o que não é bom para a população em geral. E é uma reação em cadeia que deve gerar. Se o preço sobe, menos pessoas compram, demissão não só das principais montadoras, como também para os seus fornecedores. Então, isso vai impactar o desemprego das grandes, médias e pequenas empresas. Aí eu deixo uma pergunta. Será também que a gente vai ter uma capacidade produtiva de baterias para esses carros elétricos? Será que a gente tem matéria-prima suficiente para tal? E pior, será que nós teremos infraestrutura para o abastecimento, né, para o carregamento desses carros, desses veículos? Pelo que eu vejo aqui, hoje não é uma realidade, embora bem mais avançado que no Brasil, porque a gente tem muitos totens aqui em bairros comuns, não são bairros de alto padrão, não são locais específicos. Nós temos aqui alguns totens para abastecer carros elétricos, ainda assim é muito pouco, pensando que a maioria da população, né, ou grande parte da população, deve comprar esse tipo de veículo. Agora, entrando nas questões ambientais, a Tesla, que é a montadora talvez mais conhecida de carros elétricos ali, ela anuncia que 90% da sua bateria é reciclável. Mas ainda assim, apesar de toda essa preocupação de zero emissão, não entra nenhuma preocupação ambiental para que a gente pense no descarte dessas baterias que possuem substâncias perigosas, não só ao homem, mas também ao meio ambiente, tá certo? A maioria dessas baterias são fabricadas na China, onde a sua energia gerada é majoritariamente uma energia fóssil. Então, para a gente construir uma bateria de um carro pequeno ali, né, um carro de entrada, pode gerar, depender da fabricante e do modelo da bateria, de 3 a 15 toneladas de dióxido de carbono só para a fabricação dessa bateria. Isso, se a gente levar em conta a emissão média de um veículo, que são 3,5 toneladas por ano, a gente demoraria 4 anos.
somente na fabricação dessa bateria, sem pensar nos abastecimentos que elas terão ao longo do tempo, mas são 4 anos que um veículo elétrico pequeno precisa rodar para ele igualar com o carro a combustão. Se a gente pensar em carros maiores, aqueles sedãs de luxo, as SUVs, esse valor das baterias, elas sobem ali, né, de 6 a 8 anos para a gente poder deixar equivalente um carro a combustível, né, gasolina, e o carro elétrico. Agora, pior, aqui que entra a pior parte. Países do bloco europeu têm uma capacidade energética, produtiva energética, de energia limpa, muito baixa. Então, e lembrando que a gente está em crise energética aqui porque cortaram gás, porque a gente não tem energia nuclear por conta das desativações que não era boa para o ambiente. Aqui é tudo vindo de combustível fóssil e queima de carvão. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, são cerca de 75% da energia da Europa, ela advém da queima de combustível fóssil, ou seja, a energia limpa no plugue da tomada, ela na verdade lá na ponta tem um escapamento bem grande queimando para poder gerar uma energia limpa. Então ela não é uma energia tão limpa assim. Agora, você pode falar assim, pô, se você veio aqui só criticar, não veio trazer nenhuma boa notícia ou nenhuma sugestão, sim. Um carro a álcool, ele emite 70 e poucos por cento a menos, né, de CO2, a menos do que um carro a combustível fóssil, tá certo? Isso a gente está pegando do plantio até a roda, tá certo? Do que esse carro gasta, consome de dióxido de carbono desde o plantio, toda a matéria orgânica que eles colocam lá e depois as máquinas, as colheitadeiras, todo o processo de beneficiamento da cana, até a gente queimar esse combustível ali e jogar como potência na roda. 70% a menos do que a carro a combustão, o que deixaria essa conta muito parecida ou equivalente ao do carro elétrico, com porém a energia ela é limpa e renovável, a do álcool. Aliás, limpa assim, muito mais limpa. Se a gente for levar em consideração na Europa hoje a realidade de um veículo elétrico, ele emite 92 gramas por quilômetro rodado, 92 gramas de dióxido de carbono por quilômetro rodado, isso a gente pegando esse veículo elétrico, né, não desde o plantio, mas desde a queima do combustível fóssil para transformar em energia elétrica limpa, tá certo? Isso na Europa, 92. Se a gente for para o Brasil, a gente tem no Brasil uma realidade um pouco mais bacana em relação à geração de energia com as nossas hidrelétricas e esse valor do carro de consumo de CO2 cai um pouquinho para 65 gramas por quilômetro rodado. Agora, vamos falar do carro elétrico? Carro elétrico não, carro a álcool, o carro a álcool, a etanol, né, o nome mais bonitinho, etanol, são 46 gramas por quilômetro rodado. E aí? Tu prefere ainda o carro elétrico